E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não é? Professor Zé, professor de física, mais uma vez aqui para mais uma aula. Estou representando todos os professores de terceiro ano do ensino médio do SET Ezequiel de Souza Brito, tanto da sede como dos anexos. E nós iremos, nessa aula de hoje, abordar o capítulo 9, que fala sobre campo magnético e corrente elétrica. Então, sem muita enrolação, solta a vinheta. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É isso aí, pessoal. Ó. Tricolor paulista aqui, São Paulo. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Camisa pesada, hein? Mas vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a descoberta do eletromagnetismo, né? Sempre tentou-se saber se havia uma relação entre eletricidade e magnetismo, tá ok? E no início do século XIX foi que houve realmente, efetivamente, essa descoberta, que foi promovida por Oersted. Ele era um físico e fez uma experiência na qual ele descobriu que um fio condutor, certo, de corrente elétrica, ele gerava campo magnético. Como foi que ele fez isso? Bom, ele fez um circuito e deixou uma bússola próximo a esse circuito. Então, se vocês observarem na figurinha da esquerda, nós temos aí um circuito elétrico onde a chave ela está aberta, não está passando corrente, tá ok? A lâmpada, percebam que ela está apagada. Então vejam a bússola. A bússola ela tem uma certa direção, certo? Na sua agulha ali norte-sul. Quando ele fecha a chave, que começa a passar corrente, né? Você percebe que a lâmpada está acesa, a bússola você percebe que ela mudou a sua direção, né? A agulha mudou de direção. Então, essa mudança de direção na agulha da bússola foi provocada pela presença de um campo magnético. E de onde surgiu esse campo magnético? Da passagem de corrente elétrica no fio condutor que estava passando aí por cima dessa bússola. Então, foi através desse experimento que o Oersted pôde comprovar que movimentação de cargas elétricas gerava campo magnético, tá ok? Então, continuando, nós temos aí o campo magnético gerado por um condutor reto, né, por um fio condutor. Então, nós temos aí um condutor, pode ser um fio de cobre, enfim. E aí nós temos limalha de ferro, né, que é como se fosse um pó de ferro. Então percebam na figurinha da esquerda, onde a limalha de ferro está toda espalhada aí. Na figurinha da direita, onde nós já temos uma passagem de corrente elétrica, né? Você pode ver aí o vetorzinho I, né, corrente elétrica. Você percebe que essa limalha, né, ou esse pó de ferro, ele se organizou em linhas circulares, né, circulando aquele condutor. Então, essa figurinha da direita, ela nos mostra como fica o desenho de um campo magnético criado, né, gerado por um fio condutor reto. Beleza? Bom, o que nós podemos observar nesse campo magnético gerado por um fio condutor reto? Bom, nós temos aí 3 pontinhos. Em cada ponto do campo do vetor B, né, o vetor campo magnético, é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. Então, o vetor campo magnético ele vai ser perpendicular ao fio. Percebam que ele faz aí os dois um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Está aqui o fio condutor e aqui está o vetor campo magnético, tá ok? O segundo ponto, as linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com o fio, ou seja, são linhas que circulam todo o fio condutor, tá ok? E o terceiro ponto, o vetor B é tangente em cada ponto das linhas de indução magnética, ou seja, você tem aí essas linhas, certo? O vetor campo magnético, você vai traçar uma linha tangente, uma reta tangente a essa linha curva que está aí no desenho do campo, como nós já vimos na
aula anterior tinha uma figurinha onde você tinha as linhas e tinha os vetores campo magnéticos tangenciando essas linhas, tá ok? Então, o sentido das linhas de campo magnético. Vamos ver como é o sentido dessas linhas. Bom, primeiro pontinho aí. O sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu a regra para determiná-lo, conhecida como regra da mão direita. Então, como é que a gente vai saber qual é o sentido dessas linhas de campo? Eu vou pegar aqui uma caneta e vamos dizer que essa caneta é um fio condutor de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela está passando, nesse momento, na direção vertical para cima, no sentido para cima. Então, como é que eu vou saber qual é o sentido dessas linhas de campo, né? Do campo magnético? Você posiciona o seu dedão no sentido da corrente elétrica. Então, já que a corrente está indo para cima, o seu dedão você vai posicionar para cima. E você meio que pega no fio, você abraça aquele fio condutor. Quando eu faço esse movimento, como se fosse abraçando aqui o fio, esse movimento que eu faço com os outros dedos é o sentido que as linhas de indução, né, as linhas de campo magnético, elas possuem nesse campo aí, tá ok? Então, ó, dedão no mesmo sentido da corrente, e aí você pega no fio, abraça o fio. Se a corrente fosse para baixo, bom, tá aqui, a corrente agora está para baixo. Como é que eu posiciono meu dedão? Para baixo também. Então, vou abraçar aqui o fio, ó, abraçar o fio. E qual é o sentido das linhas de campo? É o sentido para onde os meus outros 4 dedos estão apontando, certo? Então, para cima, certo? Nós temos um sentido aqui, na minha visão aqui, é um sentido anti-horário. Para baixo é um sentido horário, tá ok? Beleza? Aqui nós temos aqui a representação do sentido dessas linhas de campo em um plano de 2 dimensões, né? Na aula anterior eu expliquei para vocês até aqui no quadro como a gente determinava esse vetor campo magnético em um plano de 2 dimensões. Então nós temos aí algumas perspectivas de visão. Então nós temos uma vista em perspectiva, né? Como se a gente estivesse vendo assim, ó, o fio condutor. A segunda visão é como se a gente estivesse vendo aqui a ponta, né, desse fio condutor. E a outra visão seria a visão mesmo assim do fio em pé, certo? E aí tem as representações de como essas linhas, qual é o sentido dessas linhas. Bom, vocês devem lembrar que para a gente representar o sentido quando ele está entrando no campo, né? Entrando no plano, perdão, você representa com um xizinho, né? Uma bolinha com um X. Ou pode ser só o X, tá? E para a gente representar quando aquele vetor está saindo do plano, você representa com uma bolinha. O xizinho é a bundinha da flecha e a bolinha é a ponta da flecha. Você imaginando que o vetor campo magnético é uma flecha, tá ok? Então, nessa figura que nós temos aí ao lado, então nós podemos observar que eu vou representar aqui na minha visão, tá ok? Bom, o xizinho ele está aqui no meu lado direito e as pontas estão aqui no meu lado esquerdo. O que isso significa dizer? Que essas linhas, ó, elas estão entrando aqui, certo? E saindo no outro lado. Então elas estão fazendo esse movimento, tá ok? Estão fazendo esse movimento. Ou seja, a corrente ela está na direção vertical, no sentido para cima, né? De baixo para cima, tá ok? A intensidade do vetor campo magnético em um condutor retilíneo. Bom, então vamos lá. Nós temos aí a intensidade do vetor campo magnético produzido por um condutor retilíneo pode ser determinado pela lei de Biot-Savart. Então, qual é essa formulazinha? Ficou aqui meio falho a imagem, mas a fórmula é
B, não é? Que é o vetor campo magnético, é igual a μ0. O que é μ0? É a permeabilidade magnética, certo? Permeabilidade magnética do vácuo, que é o mais utilizado, tá bom? Que é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes I, né? I é a corrente elétrica, dividido por 2 vezes π vezes D. O que é D? É a distância do ponto onde a gente quer calcular a intensidade do campo magnético até o fio condutor, tá ok? Então, esse D é a distância entre o ponto que a gente quer calcular a intensidade do campo magnético até o fio condutor. Então, por exemplo, aqui está o meu fio condutor e eu quero calcular nesse ponto. Então, o que é o D? É essa distância entre o fio condutor, que é a caneta, e o ponto onde está o meu dedo, tá ok? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P que dista 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor. Então, nós temos aí duas imagens, né? Nós temos a imagem do condutor, nós temos aí uma corrente elétrica no sentido para cima e nós temos aí um ponto P. Então, a questão pede tanto a intensidade como o sentido das linhas, né? O sentido do vetor campo magnético, tá ok? E a solução que a gente pode encontrar é a seguinte: como a imagem mostra que a corrente é para cima, você coloca o seu dedão para cima, né? No mesmo sentido da corrente, e aí você abraça o fio. Então, quando a gente faz isso, o sentido é qual? Ele entra no plano, naquele ponto P, onde nós queremos calcular a intensidade do campo magnético, tá ok? Então, por isso que nós temos aí um xizinho, certo? O campo magnético no ponto P, ele está entrando naquele plano. Bom, nós temos aqui um quadrinho ao lado com os dados. A corrente é 5 amperes, a distância é 20 centímetros. Lembrando que a distância tem que ser calculada em metros, tá bom? E o μ0, como é no vácuo, é o 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Substituindo na fórmula, né? B é igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes D. Substituindo os valores, nós podemos cortar ali o π com o π, e aí fazendo as multiplicações e divisões, né? Nós temos aí 20 dividido por 4 é igual a 5, e aí um 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 1 vai acarretar em 10 elevado a menos 6. Então, nós temos que a intensidade do campo magnético é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, pessoal, vamos lá. Interação eletromagnética entre condutores paralelos. Então, eu peguei aqui duas canetas para representar dois condutores paralelos, ou seja, dois fios, tá? Por onde vão passar corrente elétrica. E o que a gente tem que fazer primeiro? Relembrar aquilo que a gente já aprendeu. O que foi que a gente aprendeu agora há pouco? Que toda corrente elétrica origina no espaço, que a envolve, um campo elétrico, aliás, um campo magnético. Então, no entorno de um fio condutor, nós temos a presença de um campo magnético. E o segundo ponto, que a gente já viu na aula passada, né? Que um condutor percorrido por corrente elétrica e imerso em um campo magnético fica, em geral, sob a ação de uma força magnética. Então, isso aqui a gente aprendeu no vídeo passado. Bom, se nós temos aqui dois condutores que irão passar por eles corrente elétrica, então, entre esses dois condutores haverá uma força magnética, tá ok? Entre eles. E aí a gente vai aprender aqui como essas forças agem sobre esses condutores. Bom, então vamos lá. Na primeira situação, nós temos aí condutores onde a corrente elétrica tem o mesmo sentido. Então, eu vou colocar aqui os bocais das canetas, né, para cima, para indicar que os dois condutores, por eles, passam correntes no mesmo sentido. Então, nos dois condutores, a corrente está passando no sentido para cima, tá ok?
E o que acontece nessa situação? Bom, em condutores paralelos, percorrido por correntes de mesmo sentido, certo? Atua sobre ele uma força de atração. Então, esses condutores, eles se atraem. Você pode perceber aí na figurinha que nós temos aí duas forças de atração, tá ok? Bom, na figurinha da direita, nós temos dois condutores, só que um condutor está com a corrente no sentido para cima e o outro condutor nós temos uma corrente no sentido para baixo. Se você olhar aí o sentido das forças magnéticas que estão atuando em cada condutor, você verá que essas forças magnéticas estão no sentido de repulsão, de afastamento. Então, condutores que passam corrente em sentidos contrários, esses condutores eles sofrem uma repulsão, um afastamento, eles repelem-se, beleza? Aqui nós temos uma figurinha mostrando mais ou menos como ficam as linhas de campo entre esses dois condutores, tá? Na figurinha da esquerda nós temos dois condutores onde a corrente elétrica tem o mesmo sentido. Então vocês percebam aí que as linhas elas estão se atraindo. É como se uma linha complementasse a outra, tá ok? Lembrando que você está fazendo meio que uma volta, uma circunferência entre os dois condutores, tá ok? Na figurinha da direita, nós temos aí um afastamento, uma repulsão, certo? Então você vê que os condutores eles estão passando correntes em sentidos contrários, né? Em sentidos opostos, e as linhas elas estão, as linhas de campo magnético elas estão meio que em sentidos opostos também, certo? Você percebe que no condutor da esquerda a linha ela está no sentido aqui da esquerda para a direita, isso falando na minha percepção, né? E no condutor aqui da minha direita ele está vindo no sentido oposto, da direita para a esquerda. Então as linhas estão em sentidos opostos e esses condutores eles estão se repelindo, se afastando, tá ok? Agora vamos ver aí como a gente calcula a força magnética de interação entre esses condutores. A formulazinha é bem simples, tá? μ0, né, a força vai ser igual a μ0, que é a permeabilidade magnética, né, do vácuo, que a gente vai utilizar, né, 4π vezes 10 a menos 7. Sempre as questões vêm trazendo esses valores, né, dessas constantes. E aí nós temos o I1 e o I2, ou seja, a corrente que passa no condutor 1 e a corrente que passa no condutor 2. L, o que é esse L? É o comprimento de cada condutor. Tem que lembrar que esse comprimento ele tem que ser iguais, certo? O comprimento dos dois condutores tem que ser igual. Então, esse L é o comprimento dos condutores. Embaixo nós temos 2π e D. O que é D? É a distância entre os dois condutores, tá? O que é a distância entre os fios, beleza? Agora vamos ver aqui, campo magnético de uma espira circular, beleza? E aí pessoal, pois bem, eu peguei aqui esse papel para fazer meio que o desenho de uma espira, tá? Então, o que é uma espira? Uma espira é meio que uma circunferência, tá certo? Ó, algo bem parecido com uma circunferência, onde você tem aqui dois terminais. Então, essa espira ela vai ter aqui um raio, tá certo? Ela vai ter um raio e ela vai ter aqui o centro dessa espira, beleza? Então, por essa espira vai passar uma corrente elétrica. E nós sabemos que corrente elétrica gera campo magnético. Então, como é que a gente faz para calcular a intensidade do campo magnético no centro dessa espira? Bom, nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui, tá? Ficou aqui meio apagado, mas a fórmula é a seguinte: B é igual a μ0 vezes I sobre 2 vezes R. Então, o que é o B? B é a intensidade do campo magnético. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. I é a corrente que vai passar pela espira e R é o raio dessa espira
em metros. Lembrem-se, sempre nas questões nós temos que converter as unidades de medida de comprimento para metro, tá bom? E como é que a gente faz para saber qual é o polo que foi gerado pelo campo magnético que está sendo formado na espira? Bom, nós vamos utilizar também novamente a regra da mão direita. Nessa figurinha, ela demonstra muito bem como é que ficam os polos, já que nós temos aí a formação de um campo magnético, nós temos também a geração de polos magnéticos. Então nós vamos ter um polo norte e um polo sul dentro dessa espira. Então vamos lá, vamos ver aqui os quadrinhos. Ó. No primeiro quadrinho diz, para o observador 1, esse observador que está aqui da minha esquerda, esse mais abaixo, as linhas de indução da espira saem pela face que está voltada para ela, né? Portanto, essa face da espira se caracteriza como polo norte. Lembrem-se que lá na outra aula a gente aprendeu que as linhas de campo elas saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Então, no observador 1, ele está aqui vendo essa espira, as linhas elas estão saindo rumo ao seu rosto. Então, se elas estão saindo, indica que esse lado aqui da espira é o polo norte. No quadrinho de baixo diz que, para o observador 2, as linhas de indução das espiras entram pela face que ele está observando. Portanto, aquela face da espira é o polo sul. Então, agora eu vou ser o observador 2. Então, as linhas elas estão entrando nessa face que ele está observando. Então, nós repetindo, as linhas de campo elas saem do polo norte e entram no polo sul. Se ele está observando as linhas entrando nessa face da espira, é porque essa face é o polo sul dessa espira, tá ok? Agora, campo magnético em uma bobina chata. Só tomar uma água aqui. Bom, então vamos lá. Campo magnético em uma bobina chata. Ela é chata não é porque ela é antipática, não. É porque é um enroladozinho de fios um pouco estreito, tá bom? E o que é bobina? Você deveria se perguntar. Bobina, ó, eu tenho até uma aqui em mãos. Ó. Eu fiz uma aqui. O que é bobina? É um enrolado de fios, certo? Onde você tem dois terminais, tá bom? Tá certo que aqui o meu eu fiz meio bagunçado, mas o correto é um enroladinho de fios bem próximos uns aos outros, tá ok? Uma volta bem próxima à outra volta. Então, uma bobina nada mais é do que um conjunto de espiras. São várias espiras próximas uma das outras, né? Ou você pega um fio só, no caso, né? Você pega um fio só e faz várias voltas, tá bom? Então, dentro dessa bobina, ó, tá aqui a bobina, você tem aqui um centro, tá certo? E como é que a gente faz para calcular também o campo magnético que passa no centro dessa bobina? É bem parecido com a fórmula da espira. A única diferença que a gente vai acrescentar é um N na fórmula, tá bom? Aqui na fórmula está meio apagado, não sei o que foi que eu fiz com esse slide, né? Mas a fórmula é B igual a N vezes μ0 vezes I sobre 2 vezes R. A única coisa que foi acrescentada foi esse N, que é o número de espiras. Então, uma bobina nada mais é do que um conjunto de espiras. Portanto, a gente somente acrescentou esse N à fórmula, beleza? E aí, os polos de uma bobina chata. Então, funcionam mais ou menos naquela mesma ideia. Por onde as linhas saem, é o polo norte, e por onde as linhas entram é o polo sul, tá ok? Aqui foi feito um experimentozinho para saber qual é o polo em cada face, tá bom? Agora, o campo magnético é um solenoide. E o que é um solenoide? Bom, um solenoide também é um conjunto de espiras, só que são espiras um pouco mais afastadas das outras e de um comprimento
bem considerável. No caso da bobina, o comprimento de uma bobina ele não é considerado. Então a gente até diz que a gente despreza o comprimento da bobina, que geralmente é um comprimentozinho pequeno, mas um solenoide não. Um solenoide é bem grandão. Então eu peguei bem aqui o livro, ó. Então o que seria um solenoide? Seria meio que um arame de caderno, ou então um arame de livro, tá certo? Ó, um conjunto de espiras, onde tem um comprimento até bem considerável, tá bom? E nós temos aí também as linhas de indução passando pelo centro desse solenoide, tá ok? E como é que a gente faz para calcular a intensidade do vetor campo magnético no interior desse solenoide? Bom, como eu falei agora há pouco, o comprimento agora nós vamos levar em consideração. Daí a fórmula ela teve uma mudançazinha, uma alteração. Então, o B, que é o campo magnético, vai ser igual ao μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Vezes N. O que é N? É um número de espiras, né? Um número de voltas. Vezes I, que é a corrente, dividido por L. O que é L? O comprimento da espira, né? Então você vai ver aqui o comprimento da espira, beleza? Pessoal, pois vamos para o segundo exemplo. Um solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual é a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Então vamos lá. Bom, nós temos aí os dados. A corrente é 5 amperes, o número de espiras é 1000 por metro, o comprimento vai ser 1 metro, né? Já que é 1000 espiras por metro, e o μ0 é aquele de sempre, 4π vezes 10 a menos 7. Precisa decorar isso? Não, as questões geralmente vêm trazendo, tá bom? Então vamos lá para a formulazinha. B é igual a μ0 vezes N vezes I sobre L. Ou seja, o campo magnético, a intensidade do campo magnético, vai ser igual a permeabilidade magnética vezes o número de espira vezes a corrente dividido pelo comprimento do solenoide. Substituindo todos os dados, né, nós temos aí o resultado final de 2 vezes π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Então, campo magnético, lembrando, ele é dado em Tesla, tá ok? Então vamos lá para o nosso tradicional encerramento, né, que eu sempre procuro trazer aqui uma frase de um físico. E, novamente, nós temos aqui Albert Einstein, que ele diz que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, eu sei que eu não sou muito criativo, né? Tento ser o máximo possível, mas não sou muito assim. Mas sei que tem muitos alunos, muitos de vocês são criativos, então aproveitem essa criatividade que vocês têm para desenvolver, para melhorar os seus estudos, para melhorar os seus conhecimentos e até para você utilizar isso para ganhar dinheiro, para trabalhar. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de desenhar, tem outros que gostam de consertar coisas, de inventar coisas, né? Blogueiros, tiktokers, né? Então, usem a criatividade de vocês, tá? Isso aí é um sinal de diversão da inteligência, beleza? Então, fim por fim, feito por mim. Valeu, pessoal, pela atenção. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!